Eu sou Vitor Magalhães, sou médico, sou oncologista e nutrólogo, e eu escolhi essa carreira da oncologia porque eu acho que eu posso impactar eles de uma forma muito importante, diferente até mesmo do convencional, porque o câncer é uma doença que tem muitos estigmas, muitos mitos, muitos medos, e as pessoas podem melhorar muito isso se ouvirem informações de qualidade, possam orientá-las, né? Então, eu faço um trabalho no Instagram, no Facebook, no YouTube, para disseminar o conhecimento de uma forma simples, de uma linguagem fácil, e dessa forma poder impactar muitas pessoas. Câncer é uma doença causada por uma proliferação exagerada de algumas células. Então, por alguns motivos, ocorrem mutações nas células, e essas células começam a crescer, e aí começam a dar problemas ali no local onde elas estão crescendo, em vários órgãos do corpo. Então, como é que a gente faz para prevenir o câncer? A gente sabe que tem 5 fatores de risco que a gente comprovadamente pode utilizar para poder prevenir o câncer, que é não fumar, não beber, manter um peso adequado, praticar atividades físicas e manter uma boa alimentação. A gente sabe que fazendo essas 5 medidas a gente consegue prevenir muito. Existem alguns exames que conseguem sim detectar o câncer numa fase inicial, são principalmente exames de imagem. Então a gente tem mamografia e ultrassom de mama para o câncer de mama. A gente tem a colonoscopia para o câncer de cólon, que é o câncer do intestino, que consegue detectar ainda, consegue retirar ele no início. A gente tem o PSA, que não é de imagem, é exame de sangue, mas consegue detectar o câncer de próstata bem no início. Tem o câncer de colo de útero, que a gente faz o preventivo. No preventivo também ajuda a detectar o câncer no início. E a tomografia para o câncer de pulmão, para quem é tabagista, pode detectar também uma suspeita de câncer no início. Mas a gente não tem nenhum exame, por exemplo, de sangue que consiga detectar todos os cânceres possíveis antes de aparecer. Então, os que a gente tem são esses exames de imagem ou exames de sangue, que detecta já numa fase inicial, com possibilidade de cura alta, mas é o que a gente tem hoje de ferramenta. O tipo mais comum de câncer nos homens é o câncer de próstata disparado, tá? Nas estatísticas que surgiram em 2020, para os próximos 3 anos, em primeiro lugar está o câncer de próstata, em segundo lugar está o câncer de cólon, que é o câncer do intestino, e em terceiro lugar tem o câncer de pulmão. Para esses 3 cânceres a gente tem exames para detectar precoce, mas é importante que os homens frequentem o médico, tanto o urologista quanto o médico clínico, para poder estar alerta, solicitar esses exames na idade certa e detectar o câncer no início com altas chances de cura. Metástase é o nome para a gente dar para quando o câncer é encontrado em outros órgãos. Por exemplo, um câncer que surge na próstata, ele é encontrado no osso. A pessoa não tem um câncer do osso, ela tem um câncer da próstata que foi para o osso. Se for feita uma biópsia, vai vir no osso, vai ter células de próstata. Então isso que a gente chama de metástase. E como é que ela surge? Com o crescimento do câncer, ele vai adquirindo a capacidade de invadir a corrente sanguínea, se espalhar e encontrar qualquer outro órgão do corpo. Alguns cânceres têm maior preferência por alguns órgãos, e aí ele entra naquele órgão, vai crescendo e se reproduzindo ali naquele órgão à distância. Então por isso que a gente chama de metástase. É difícil combater a metástase, porque por mais que você consiga tratar naquele órgão, no órgão de origem, no órgão de destino, ainda tem possibilidade de ter células circulando pelo corpo. E no sangue, dificilmente você consegue tratar, você não tem como retirar o sangue. E os tratamentos que a gente tem de quimioterapia, eles não conseguem garantir uma eliminação 100% daquele câncer no sangue, por mais que tenha sido operado e retirado nos outros órgãos. Existem alguns tipos de câncer, até mesmo com metástase, que a gente consegue curar, mas são muito poucos. Na grande maioria das vezes, cânceres com metástase a gente não consegue curar. Mas não existe uma forma de erradicar o câncer, até mesmo metastático, ou até mesmo no início, de uma forma da pessoa ficar curada para sempre, ou então nunca ter o câncer. Porque o câncer é natural do nosso organismo desenvolver células erradas, com mutações. Só que às vezes o nosso corpo tem formas de combater essas mutações e eliminar elas para as células ficarem saudáveis de novo, mas às vezes foge a esses mecanismos de defesa e acaba desenvolvendo o câncer. Então a gente consegue minimizar em muito
mas evitar 100% em termos de saúde coletiva na população, não. A gente consegue eliminar a chance, diminuir bastante a chance da gente ter o câncer e às vezes a gente não vai ter. Mas uma forma de erradicar na população, nunca mais existir o câncer, é bem difícil. É uma questão natural do organismo de desenvolver o câncer. Boa tarde, meu nome é Neymir. Eu decidi procurar um médico porque há um tempinho eu vim me sentindo mal, vim sentindo que quando eu tinha de fazer alguma necessidade já estava assim um pouco diferente e até então não tinha acontecido nada. Um dia eu tive a surpresa de vir junto sangue. Bom, dessa hora em diante eu fiquei preocupado. Aí tive que fazer uma consulta médica. Eu tinha um sócio numa loja e ele falou para mim, Neymir, vai nesse hospital tal, que é o hospital de Ipanema, e faça um exame de colonoscopia. Bem, fui lá meio receoso, meio sabiado como todo mundo, mas fiz o tal exame. Ao receber o exame, a médica me chamou, me sentou, com todo cuidado, ela me falou o seguinte, senhor Neymir, o senhor, infelizmente, tenho que encaminhar o senhor para uma cirurgia porque o senhor tem um tumor no seu reto do intestino. Essa era a última resposta nesse mundo que eu gostaria de ouvir, mas, infelizmente, tive que ouvir, tive que deixar a ficha cair, que demorou um pouco, mas logo depois veio a coragem. Veio a coragem porque eu tenho mulher, filhos e eu tinha que encarar isso de qualquer maneira. Eu me internei muito temeroso, muito medroso, porque pelo fator da doença, outro porque é uma cirurgia. Eu já tinha uma certa idade e qualquer cirurgia numa certa idade é perigoso. Fui para o hospital, me internei, passei 4 a 5 dias só me submetendo a vários exames e até que chegou o dia. Um dia pelas 8 horas da manhã, o maqueiro chegou, o senhor Neymir, está na hora de levar o senhor. Bem, essa para mim foi a hora mais difícil. Foi a hora que eu tive que olhar para quem está comigo, minha mulher, minha filha, e estamos indo encarar o que tinha que vir. Antes de entrar na sala de cirurgia, me entreguei a Deus. Desculpe por quê? Até hoje eu me emociono. Já se passaram alguns anos, mas a emoção continua. Depois de algumas horas, eu acordei num CTI. Recebendo a visita do médico, ele me falou, senhor Neymir, sua cirurgia foi muito boa, saiu tudo muito bem, o senhor está bem, agora é só se restabelecer. E não é uma coisa muito fácil também, porque você mexe muito, você tira parte do seu intestino para fora do seu corpo e você depois corta e você crava e você tem que colocar tudo de volta para lá de novo. E isso mexe muito com tudo, seus órgãos. Mas com o tempo eu fui melhorando, as coisas foram ficando bem, eu tive as várias consultas e graças a Deus desta cirurgia eu estou até hoje muito bem. Mas infelizmente eu vim a saber que eu tive uma metástase do pulmão do lado esquerdo. E essa metástase veio me ocasionar eu ter que fazer uma segunda cirurgia, que era tirar pedaços do pulmão esquerdo onde ela se instalou. Bom, fiz a mesma coisa. Fiz todos os exames, fui para lá, fiz a cirurgia, fiquei partes sem o pulmão do lado esquerdo.
continuei sobrevivendo com a minha família, fazendo tudo que eu gosto de fazer, não deixei de fazer nada, até que um dia, que esse dia tem só 50 dias, eu descobri que teve uma metástase pequena numa vértebra da minha coluna óssea. E aí eu tive que, há 30 dias atrás, fazer uma nova cirurgia, e aí foi feita essa cirurgia, uma parte bem grande, quase da coluna toda. Eu tive que botar 10 parafusos, mais as hastes, uma cirurgia de 11 horas de cirurgia, mas com aquilo que eu falei, como eu não me entrego, como eu entrego a minha vida a Deus, como eu tenho mulher, filhos e amigos, eu estou aqui lhe contando mais esta cirurgia que, graças a Deus, ficou para trás. Tenho algumas dores? Ainda tenho, mas estou bem, estou levando a vida, e o que tiver que vir pela frente, estamos aqui para enfrentar. A vida é assim mesmo. Bem, se eu tivesse que fazer algo diferente, tentaria um outro tipo de tratamento para que eu pudesse inibir, mas infelizmente esse tipo de doença você tem até como inibir parte dele, mas o tratamento, cirurgia, você não tem como fugir. E a cirurgia é o tratamento ainda mais rápido e mais eficaz. Eu comecei a botar em mim mesmo que eu tenho que sobreviver, que eu tenho mulher, filhos, mesmo que não dependam mais de mim, mas eu preciso estar aqui. Então, o que eu botei na minha cabeça, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, mesmo que seja de novo, uma vez, duas, três, até o dia que o meu amigo lá em cima permitir. Então eu botei uma coisa na minha cabeça, eu não ligo mais para essa doença, entendeu? Eu me tornei mais forte. Desculpe, isso é uma emoção, porque mexe muito com a gente. Mas eu me tornei mais forte do que a doença, entendeu? Hoje eu faço ainda tratamento, entendeu? Eu faço ainda quimioterapia, apesar que agora eu estou no estágio de descanso, mas eu botei na minha cabeça que antes dela ser mais forte que eu vou ser mais forte que ela. Tipo, ela se mexe, eu pego meus soldados e coloco contra ela, vou combatê-la. Porque se você deixar de resistir um dia, um minuto, qualquer da sua vida, você cai. E se você cair, e cair de vez, infelizmente, você não levanta mais. Olá, eu sou Suzana de Abreu Domingues, eu sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre o atendimento psicológico com pacientes. O atendimento psicológico, ele se torna estratégico, porque em cada fase ele vai acompanhando o paciente, vendo quais são as necessidades, quais são as intervenções, dissolvendo ilusões, temores, tanto do paciente quanto da família. O tratamento físico, ele vai sendo acompanhado através dos protocolos, oncológicos, e o paciente ele vai precisando fazer o passo a passo, que é determinado pelo médico, pelos exames. Então isso também no atendimento psicológico vai sendo trabalhado para que ele tenha força e disposição para poder acompanhar todas as etapas. Para o paciente, ele teme tudo que envolve o tratamento. Então, se o tratamento é invasivo, como vai ser, aonde vai ser,
a possibilidade de morte passa pela cabeça, né? E isso também, de alguma forma, faz com que ele fique um tanto fragilizado. Os familiares, né, eles também, de alguma maneira, ficam envolvidos, porque alguém vai ser eleito, né, para poder participar, né, no acompanhamento dos tratamentos, né? Então ocorre com isso uma alteração da rotina. Alguém vai acompanhar aquele paciente. Então isso às vezes gera uma certa divergência na família. E com as consultas psicológicas, né, logo no início do atendimento, essas coisas vão ser tratadas, né? Como o paciente ele vai lidar com as emoções, para ele poder fazer um reconhecimento. Às vezes pode ocorrer também uma negação. Como assim? A negação é quando o paciente ele não entra em contato com aquilo que está aparecendo no resultado do exame. E às vezes ele ainda vai procurar outros, né, profissionais para ver se o diagnóstico se repete. Então isso também mexe com o emocional. Ele precisa passar dessa fase e entrar diretamente no atendimento para que o tempo, né, não provoque pioras dentro do quadro que ele está sendo acometido ali. No atendimento psicológico com o paciente, vai ser um acolhimento, né, para que ele possa falar dos medos, as preocupações com resultados, o enfrentamento, né, a apatia, a agressividade, a vergonha, porque no paciente oncológico ocorre uma mudança, né, no visual, na aparência. Então isso é uma coisa que mexe muito com o emocional das pessoas, né? E a tristeza no afastamento do trabalho. Então, se a pessoa trabalha, ela vai perder, né, na qualidade de vida dela, porque ela vai parar de conviver com as pessoas, ela tem uma perda. E com relação aos familiares, o atendimento psicológico é com relação aos esclarecimentos, como que vai se dar o tratamento, a autoaceitação também daquilo que está sendo colocado ali pelos profissionais. E com relação à disponibilidade, o acompanhante ele também às vezes é acometido por um alto grau de ansiedade e ele também, se o tratamento for muito prolongado, ele também precisa desse acompanhamento mais perto, né? Porque ele fica às vezes com tendências depressivas se esse tratamento oncológico for muito demorado. Diferentes momentos do atendimento, né? Então, nos atendimentos em que a recuperação, né, ela se apresenta, o paciente ele fica renovado, né? Ele tem aquele momento como uma segunda chance na sua vida e ele aproveita geralmente com uma carga, né, de crescimento e de melhoria, porque ele já vai ter repensado nele, no modo de viver, ele vai ver as pessoas que deram apoio e geralmente as pessoas se surpreendem, né, com algumas pessoas que se aproximam e que fazem a diferença naquele tratamento. E as pessoas que de alguma maneira não conseguem passar pelas etapas, elas podem sair fragilizadas desse processo do adoecer, né? Eles podem criar traumas que aí depois, após o tratamento, eles teriam que dar continuidade para que eles consigam enxergar que aquilo ali é uma coisa superada e que somente as dificuldades internas é que estariam atrapalhando. E com relação aos pacientes terminais, né, que tem alguns que vão para o atendimento parte terminal, esses, ocorre com eles uma expansão, né? Então, às vezes, eles é que começam a dar suporte para os familiares que já estão tão desgastados ali, eles que de alguma maneira algumas vezes estão até bem serenos, apesar do físico estar muito desgastado, às vezes já está assim muito prejudicado a nível interno, a nível de humanidade, eles estão assim muito plenos, muito plenos. Então fica aqui algumas falas, né, sobre a realização desse trabalho do psicólogo e eu deixo uma fala, né, para poder finalizar, que é como as doenças
elas são um alerta para a vida das pessoas, né? Dela olhar para ela mesma, dela olhar para as relações dela que estão à volta dela e na relação dela para com o mundo. Obrigada por você estar aqui me ouvindo. Grande abraço. Obrigada. O que veio na minha mente de primeira, assim, como sobre meu pai, foi o desespero, meu medo. A gente já achou que ia perder ele e tal. E depois que a ficha cai, que a gente conversa, que a gente vê que tem que ver o que pode ser feito, né? Mais exames, pode fazer quimioterapia, radioterapia, operar e tudo mais. Então depois que a ficha cai um pouco, a gente raciocina direito e tenta ver o melhor que pode ser feito. Mudou sim, porque de acordo com que ele foi tratando o câncer, ele foi adquirindo depressão também por conta disso, né? Então a gente tomava todo cuidado com o que falar com ele, como falar, que isso podia afetar na emoção dele e acabava afetando no tratamento também. Então assim, a gente tomava todo o cuidado possível e tentava conversar sempre normal, né, também. Ligando normal, com ele normal, como se ele não fosse sei lá, uma pessoa que já fosse morrer ou algo do tipo, entendeu? No meu caso, foi muito difícil, eu era muito colado com meu pai, muito chegado a ele. Foi desesperador, né? Você fica desamparado, não sabe o que fazer. E é isso, então acho que depende muito da pessoa, como ela lida com o pai. Se ela é muito próxima ou não. Aí isso vai diferenciar um pouco como vai ser a situação dela. Meu nome é Eva Cristina de Carvalho, tenho 46 anos, sou viúva do Sidney Pereira, que faleceu do câncer no reto e no fígado há 7 meses. Foi ruim, né? A gente tava assim, há 22 anos, muito ruim, que ele não queria ninguém que cuidasse dele, só eu mesmo, porque ele sentia muitas dores mesmo, e pra ninguém ver também essas dores. E ele ficava sempre pelado, porque as dores eram no reto, e ele ficava com vergonha de outra pessoa estar com ele. Foi muito ruim. E não poder ajudar, não poder fazer nada, vendo aquela pessoa com dores e eu não poder fazer nada. Muito. Deixou sim, muito mesmo. Me deixou doente sim. Fiquei doente porque eu não poderia fazer nada com essas coisas que eu via. Fiquei sim. Fiquei. Penso que realmente Deus levou ele, né? Porque ele estava sofrendo muito, Deus levou ele. Que ele estava sofrendo. E é triste, né? Mas, graças a Deus, ele se foi. Parou, entendeu? Ele se libertou dessa maldita doença. Uma doença maldita que eu não quero pra ninguém. Nem pro meu pior inimigo eu não quero essa doença. Maldita. Não gosto nem de ouvir nessa palavra, câncer. Porque é fácil descobrir que você tem uma doença dessa, e especialmente com 23 anos, quando você se sente invencível, quando você pensa que nada no mundo vai te afetar. Mas assim, foi um choque de realidade muito grande e de certa forma você começa a dar mais valor às coisas. Porque quando eu descobri que eu tinha, em novembro de 2018, foi muito difícil aceitar que você, entre todas as pessoas do mundo, naquele momento estaria passando por aquilo, todas as pessoas do seu bairro, da cidade, que você foi o escolhido para passar por aquilo, mas assim, com muito alto astral, com um pensamento super positivo e seguindo direitinho tudo que o médico falou durante os 6 meses de tratamento que eu tive. Foi fácil, entre aspas, assim, lidar com a situação. O papel da família foi muito importante, especialmente da minha mãe, porque se não fosse ela, todo o processo do tratamento seria infinitamente mais difícil, porque ela ficou comigo durante as 12 sessões de quimioterapia que eu fiz, e realmente só quem passou por isso, ela no caso também porque ela teve câncer de mama, sabe como é difícil você suportar os medicamentos, que eles machucam muito quando eles começam a ser injetados em você, dói bastante, e os efeitos colaterais.
Então, ter visto a pessoa que é meu maior exemplo nessa vida, ter passado por aquilo, depois estar ali do meu lado, me acompanhando, me dando força. Não tenho o menor problema de falar que durante as 12 sessões eu segurei na mão da minha mãe todas. Não durante as 2 horas que os medicamentos estavam sendo aplicados, mas durante uma boa parte. Me deu muito, muito conforto. Também minha tia, minha avó, são as 3 que moram comigo. Foram assim, ímpar durante todo o processo. Então, a minha mensagem, especialmente para os homens entre 20 e 25 anos, que são os mais afetados por essa doença, é que não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa ter cuidado. Quando você recebe a notícia, é desesperador. E não é uma coisa que vai acontecer com você por algum único motivo que tenha causado aquilo, não. É um conjunto de fatores que, se você não tiver cuidado, você vai acabar sendo afetado por isso. Então, por favor, tenham moderação na hora de curtir a vida. Vocês não estão imunes a isso. Tenham moderação na hora de beber, tenham moderação na hora de comer, de se alimentar. Isso é muito importante. Se você tiver o mínimo de cuidado com a sua alimentação e com a quantidade de álcool que você estiver ingerindo, você já vai estar diminuindo bastante as suas chances de contrair, de ter essa doença. Então, por favor, esse é o meu recado para vocês. Mantenham-se na linha. É muito importante para não dar chance para isso potencialmente estragar a vida de vocês e dos seus familiares. Meu nome é Everaldo, hoje tenho 46 anos e 15 anos atrás, em maio, fiz uma cirurgia para retirada da tireoide. Descobri esse nódulo. Eu estava saindo de uma crise de sinusite muito forte e, não sei, para quem já teve sinusite sabe que um dos sintomas é muita tosse, né? E um dia eu estava no trabalho, fui ao banheiro para expectorar e aí a crise de tosse foi muito forte e eu tive que botar a mão no pescoço para ajudar a expectoração. E quando eu fiz isso, eu notei um nódulo no meu pescoço. Bem visível, estranho, até porque eu não ter percebido esse nódulo antes, porque ele já estava num tamanho visível e eu nunca tinha observado. Fiquei muito assustado, fui para a internet fazer umas pesquisas, coisa que eu já não faço mais hoje, porque você sai muito assustado. E marquei uma consulta. Primeiro eu fui no endocrinologista, que uma das coisas que eu li, que podia ser um nódulo de tireoide, e que quem fazia o acompanhamento era o endocrinologista. Ele pediu um exame de pulsão, que é quando insere uma agulha dentro do nódulo e retira a amostra desse nódulo. Vai para o laboratório, depois de alguns dias sai o resultado. Foram dias tensos. E, para minha alegria momentânea, quando saiu o resultado, não deu malignidade. Então eu levei para o meu médico de volta esse resultado, muito feliz. Só que ele prontamente me deu uma ducha de água fria, dizendo que era bom porque a gente ganhava um pouco mais de tempo. O caso não seria urgente, mas em compensação poderia ter tirado a amostra de uma parte do nódulo que não fosse maligno. Dali ele me encaminhou para um cirurgião especializado para poder avaliar se o meu caso seria cirúrgico ou não, até porque pelo tamanho do nódulo, pelo fato de que é muito raro em homem o câncer de tireoide, é muito mais comum nas mulheres, porque o sistema reprodutor feminino se comunica com a tireoide e o homem não tem essa comunicação. Então, normalmente, quando aparece um nódulo na tireoide de um homem, normalmente isso é câncer. Dali ele me encaminhou para uma clínica oncológica, que fica ali no Maitá, para fazer o tratamento pós-cirúrgico, né? Eu fiquei 3 meses sem tomar nenhum hormônio, fiquei bem inchado, e me internei durante 2 dias, eu não lembro exatamente quando, mas eu acredito que 2 ou 3 meses depois. E eu fiquei 2 dias internado em isolamento total, porque o procedimento pós-cirúrgico é bem diferente de outros cânceres, né? Normalmente a gente ouve falar de radioterapia, quimioterapia, só que nesse caso não, é iodoterapia. A gente toma uma soluçãozinha de iodo, um vidrinho, e durante 2 dias a gente não pode ter contato com ninguém, porque a dose do iodo é tão forte que ele pode, se eu falar próximo a alguém, essa pessoa pode ter problema na tireoide dela.
Porque o intuito desse iodo é eliminar os resíduos de tireoide que fica após cirurgia. São minúsculos, mas sempre fica alguma coisinha, né? E eu fiquei esses 2 dias internados. Depois desses 2 dias eu tive alta. E aí no início, a cada 6 meses eu fazia um exame de rastreamento de corpo inteiro. Depois esse intervalo foi aumentando para 1 ano. Depois de 3 anos eu não precisava mais fazer o rastreamento de corpo inteiro. Passei a fazer o acompanhamento só no endocrinologista, fazendo ultrassom no pescoço, o exame de toque mesmo no pescoço, ele vinha palpando para ver se aparecia um novo nódulo. E depois de alguns anos eu fui meio que... O médico nunca fala em alta total, né? Mas você já aumenta esse intervalo e aí teu risco, a cada ano esse teu risco diminui. E aí hoje, já passado 15 anos, eu assim, praticamente não tenho mais o risco de desenvolver nada relacionado a isso. Pode aparecer um outro câncer, mas eu espero que nunca aconteça. Acho que não vai ter relação com esse episódio que eu tive lá atrás. Passado esses 15 anos, eu olho para trás e vejo que eu mudei um pouco em relação ao que eu era antes desse diagnóstico e quem eu sou hoje. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, já fui fumante, já bebi, hoje eu já não fumo e não bebo mais. Consegui realizar meu maior sonho, que é ter um filho. Eu tenho uma filha linda que se chama Raquel, tem 9 anos. É o amor da minha vida, faço tudo por ela. Ainda não escrevi o livro e nem plantei a árvore, mas pelo menos filho eu já tenho. Raquel tem muita saúde, eu também, graças a Deus, tenho uma excelente saúde. Não tive nenhuma sequela da cirurgia. Tem pessoas que engordam muito, outras emagrecem demais. O peso que eu ganhei é decorrente da inatividade e da idade que vai se aproximando, né? Mas hoje faço reposição de hormônio, hoje só não, vou fazer a vida inteira. Eu tomo 125 mg de Synthroid em jejum meia hora antes, mas levo uma vida totalmente normal, não tenho restrição alimentar, faço atividade física, tenho praticado esteira, assim, não tenho nenhum problema nesse sentido. Agora no início de janeiro eu fiz uns exames para saber como é que estavam, né? Tá tudo bem, minhas taxas de hormônios estão normais. E a grande lição que eu tiro disso é que a gente tem que aproveitar muito a vida. A vida é o maior dom que Deus nos deu e a gente tem que aproveitar, tem que curtir, mas com responsabilidade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu me vi com 30 anos, 31 anos, com a possibilidade de morrer e ter uma vida inteira aí que eu queria ter vivido e hoje eu estou vivendo, poderia não ter vivido, né? Mas uma frase que eu quero deixar é que eu ouvi de uma pessoa na época que o câncer não é uma sentença de morte.